E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês, né? Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre as grandes navegações, né? A expansão marítima europeia. Nós já viemos aí conversando, né, sobre diversos aspectos desse processo, né? Extremamente importante a partir do século XV e do XVI, que é o processo aí, né, das grandes navegações. Nós comentamos sobre as condições que permitiram, né, é, essa empreitada. Nós também falamos sobre a situação política da Europa, né, principalmente ali o surgimento daqueles reinos modernos. Também comentamos sobre o pioneirismo português, né, como é que Portugal reuniu as condições necessárias para ser o primeiro reino europeu a investir, né, nas grandes navegações, nas navegações de longo alcance, tá? Principalmente com o objetivo de chegar a priori ali nas Índias, né, na Ásia. Então hoje, né, a gente vai dar continuidade discutindo agora sobre as navegações espanholas, tá? Esse tema, pessoal, vocês vão poder encontrar lá no livro de vocês, no tema 3 da unidade 3, tá? Então, as navegações espanholas, pra gente poder, e é importante que vocês leiam, né? Para a gente poder, né, estudar de uma forma mais sólida. Então, tema 3 da unidade 3, leiam, tá? O capítulo é muito importante vocês lerem, fazer as anotações que forem preciso, também não deixar de enviar as dúvidas, né? Enviem lá as dúvidas lá no Google Class para que eu possa responder e aí nós irmos dialogando, né, ao longo das nossas aulas, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula para a gente poder iniciar, tá? Então, vamos aqui. Pessoal, as navegações espanholas, né? A Espanha, né, foi aí a segunda, né, que entra no processo de navegação marítima ali dos séculos XV e XVI, né? Então Portugal foi o primeiro, em seguida nós vamos ter a Espanha. A Espanha só passaria de fato a entrar, né, na disputa, né, pelas grandes navegações já no final do século XV, mais especificamente lá a partir de 1490, 1492 ali, que a Espanha começa a investir, né, fortemente nessas viagens. Daí por que isso acontece? Principalmente porque a Espanha, pessoal, foi um dos países ali, dos reinos, né, cristãos, que foi um dos últimos a sair, né, do processo da chamada Reconquista. A Reconquista, para quem não lembra, tá? Reconquista foi um processo de retomada, tá, das terras, principalmente ali pelos reinos cristãos da Península Ibérica. Então, é um processo que se inicia lá no século VIII e vai se estendendo, né, até o final do século XV, né, até 1492, com a tomada lá de Granada, lá na Península Ibérica. Então, o que acontece? Os reinos cristãos passaram a tentar expulsar ali, né, principalmente já no século XI, XII ali, os reinos árabes da região da Península Ibérica, e aí você vai ter uma guerra, né, contínua por séculos aí seguidos, e aí os reinos cristãos vão aos poucos ganhando espaço na, na Península Ibérica, né? E é justamente desse processo de reconquista que surge Portugal, Espanha, a própria Espanha como reino surge desse processo de reconquista. Então a Espanha foi um dos que sentiu de forma mais pesada, né? Toda, vamos dizer assim, toda a gravidade do processo aí de reconquista. Então a Espanha acaba que não tendo inicialmente ali, como Portugal, por exemplo, já no início do século XV, condições de investir nessas grandes navegações, e até porque estava preocupada com outras questões ali, né, na retomada dos territórios. Então, com o fim da Guerra de Reconquista, aí sim, a Espanha, né, vê nas grandes navegações uma possibilidade de expandir seus territórios, de enriquecer, né, e é a partir disso que você vai ter a busca da coroa espanhola, né, em financiar novas expedições, tá? E claro, provavelmente, né, um dos fatores que faz com que, por exemplo, a coroa espanhola investisse na navegação de longo alcance, no caso da navegação pensada pelo Cristóvão Colombo, é, era muito tentar recuperar esse tempo perdido, né, e conseguir grandes conquistas
em nome da coroa espanhola, né, para demonstrar o poder desse reino, né? Então, quer dizer, a ideia da Espanha provavelmente foi correr atrás desse tempo perdido, enquanto Portugal já tinha estendido seus territórios por boa parte da costa da África, né, em ilhas do Atlântico, chegando inclusive até as Índias, né, lá pela viagem do Vasco da Gama. Então a Espanha, de certa forma, se encontrava muito atrasada em relação a essas navegações. Então a coroa espanhola ali, né, chefiada pelo Dom Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, né, que eram ali os reis católicos, vão passar a financiar, né, essas expedições com o objetivo de conseguir grandes conquistas que pudessem fazer a Espanha recuperar esse tempo perdido que havia desperdiçado ali, né, ao longo desse século XV. Então é nesse sentido que eles passam a financiar uma série de navegações, seja de navegantes espanhóis ou não, tá? Então a Espanha ela financiou expedições mesmo de navegantes que não eram espanhóis, mas que navegariam em nome da coroa espanhola. É o caso, por exemplo, aí você vai ter, né, claro, aí você vai ter, né, o caso do Cristóvão Colombo. Então, Cristóvão Colombo, ele não era espanhol, ele é genovês, mas ele mesmo assim navegou pela coroa espanhola, né? E a ideia do Cristóvão Colombo basicamente era navegar basicamente em linha reta, no sentido oeste, e de acordo com o Cristóvão Colombo, né, o Cristóvão Colombo que foi muito inspirado pelo Renascimento ali, né, e acreditava, né, na forma esférica da Terra, né, então o Cristóvão Colombo ele seguiria, né, na direção oeste, e isso permitiria que ele desse uma volta, né, na Terra, chegando então assim às Índias, né, no caso a Ásia. A priori essa era a ideia dele, né? Para muitos isso poderia soar um tanto quanto é, improvável, né? Já que naquele momento nem todo mundo, né, tinha essa compreensão, né, da Terra como redonda, né? E ainda mais navegar em linha reta, né, praticamente em direção ao oeste, levaria a chegar às Índias, né? Então o próprio Colombo, né, recebe um financiamento, mas um financiamento de certa forma ainda um tanto quanto receoso, porque aparentemente isso era uma viagem quase que sem volta, né? Suicida aí quase. Mas aí o fato é que ele recebe financiamento por parte da coroa espanhola e claro que ele não imaginava que entre a Europa e a Ásia, né, tem um continente ali que é a América. Então ele viaja, ele vai e acaba descobrindo a América, né? Acaba alcançando a América. Ele aporta na região do Caribe, né? Ali na ilha de Guanaane e, e, e pronto, né? Então ele provavelmente estabeleceu-se na região do Caribe, né? Navegou ali entre as ilhas de Cuba, São Domingo, né? As ilhas ali do Caribe e volta, né? E detalhe, ele acreditava, na verdade, né? Provavelmente que havia chegado às Índias, né? É, E ele, na verdade, morreria acreditando nisso, né? Só o Américo Vespucci é que iria propor, né, a ideia de que não seriam as Índias, e sim um novo continente desconhecido até então, tá? Então, quer dizer, até ali acreditava-se basicamente, né, que havia se chegado às Índias. É, mas isso marcou, né, de certa forma, aí, a grande conquista espanhola que foi a descoberta da América, né? O Cristóvão Colombo ele fez várias viagens, né, até a região da América Central ali, né, região do Caribe e tal, mas não estabeleceu uma colonização efetiva, não Cristóvão Colombo, né? Quem vai conseguir esse processo já no século XVI é o Hernán Cortés, né, o Francisco Pizarro, que vem com o objetivo aí sim de estabelecer a colonização espanhola, né, de conquistar terras. E aí o Cristóvão Colombo chega a ter contato com os nativos, né?
da região ali do Caribe, tá? Então, o Cristóvão, a descoberta dele, né, ela marca ali o início do processo de colonização, o início do processo de expansão espanhol. Tá? Outra viagem de grande importância financiada pela coroa espanhola é a viagem do Fernão de Magalhães. Né? Então, o Fernão de Magalhães, lá em 1519, ele propõe, né, uma viagem de circunnavegação, né, como é chamada, que basicamente consistia numa viagem de dar uma volta ao mundo. Né? Então, a ideia dele era navegar em direção ao oeste, contornando, aí sim, já em 1519, já se tinha consciência da América, mas não se conhecia, né, todo o continente, não se conhecia principalmente a parte mais sul do continente. Então, o Fernando de Magalhães ele iria propor contornar a América, passar pelo Oceano Pacífico e aí vir, né, pelo Índico até o Atlântico e assim chegar novamente à Espanha, tá? E ele, entre aspas, ele consegue, né, entre aspas, tá? Porque a gente vai ver que ele vai morrer, ele morre lá nas Filipinas, mas a viagem é concluída pelo Sebastião Elcano, né? Então, quer dizer, mas é também considerada uma grande viagem, principalmente porque foi a viagem que coloca, né, um fim naquela discussão, né, sobre o formato da Terra. Né? Ali ficava provado, né, que navegando em sentido oeste, né, era possível dar uma volta na Terra, né, comprovando a esfericidade da Terra. Né? Então, quer dizer, a Terra ela seria então esférica e a viagem lá do Fernando de Magalhães viria a corroborar, né, a confirmar essa perspectiva. Né? Então, também uma viagem financiada pela coroa espanhola. Tá? E aí, como eu falei, né, lá também ainda aí no século XVI você tem as viagens dos conquistadores espanhóis, né, que aí você vai ter o Hernán Cortés, que incumbido de conquistar a região do México, né? Então ele vem lá da Espanha, né? Estabelece assentamentos. Os espanhóis já haviam estabelecido alguns assentamentos aqui ainda no início do século XVI, né? Principalmente na região de Cuba, ali naquela região. E aí de lá esses conquistadores tinham o objetivo de estabelecer o domínio sobre a terra ali na região que hoje é o México, né, que fazia parte do então Império Azteca. Então o Hernán Cortés foi o grande responsável pela conquista dos astecas. A gente vai falar, quando a gente for falar da conquista dos povos americanos, aí a gente vai entender melhor como o Cortés conseguiu fazer isso, né? Mas o fato é que ele é também um desses navegadores que vai vir, né, com o objetivo de conquistar as terras, né, em nome da coroa espanhola. E de fato, né, a região dos astecas era uma região bastante rica, né, em metais e tal. O Francisco Pizarro também, né, responsável aí pela conquista da região sul da América, né, principalmente a civilização Inca. Então, lá em 1532, ele estabelece, né, o domínio da região da América do Sul, né, da América Inca, na região da Cordilheira dos Andes, e estabelece o início da colonização espanhola naquela região. Né? Também é uma região extremamente rica em ouro, né, ouro e prata, então são regiões que possibilitaram um enriquecimento realmente gigante, né, para a coroa espanhola. Né? Não é à toa que, de certa forma, isso compensou o atraso da coroa espanhola no processo de navegações, porque a coroa portuguesa, apesar de ter estabelecido domínio sobre a América, aqui, né, no caso do Brasil, quando o Pedro Álvares Cabral vem para cá em 1500, e já aqui em 1532 iniciava a colonização efetiva, né, do território que hoje é o Brasil, não haviam sinais sequer, né, de ouro ou de qualquer metal precioso aqui na região colonizada pelos portugueses. Então, enquanto isso, os espanhóis começavam já a retirar quilos e mais quilos de metais preciosos da região ali, Azteca, Maia e da região da América do Sul, aqui, a região Inca. Né? Então, quer dizer, os espanhóis buscaram correr atrás desse tempo perdido e, de certa forma, por acaso, né, por sorte,
acabam que encontrando ali regiões com grande potencial aí de produção de metais, né? Então, quer dizer, mas em compensação também encontraram civilizações bem mais resistentes à sua presença, né? Então, os astecas, os incas, não foram tão amistosos quanto os indígenas encontrados aqui na costa do Brasil quando os portugueses chegaram, tá? Então, aqui eu trouxe, né, aqui uma imagem aqui, né, demonstrando esse processo, né, a busca pela colonização espanhola, né, Cristóvão Colombo, aí, uma imagem. E aqui as viagens do Cristóvão, né? Então, essa em azul aqui, não sei se vocês conseguem ver, essa em azul aqui foi a primeira viagem do Cristóvão Colombo, tá? Então, ele vem aqui, ó, ele vem para aqui, para a região das ilhas das ilhas caribenhas, né? E aí depois ele vai para Cuba, São Domingos e aí volta para a, a Espanha. E aí depois ele vem outras vezes, né? Estabelecendo novos entrepostos aqui, né? Para justamente se tornaram posteriormente bases, né? Da força conquistadora dos espanhóis, tá? Aqui a viagem do Fernão de Magalhães, né? Então ele saiu aqui, ó, essa parte aqui em vermelho, mais escuro, é a viagem lá com o Fernão de Magalhães ainda no comando, né? Então sai aqui, ó, de Sevilha, né, na Espanha, então eles vêm navegando aqui pela costa da África, passam aqui para a costa do Brasil, né, que não era o Brasil, mas da colônia portuguesa. Então olha só, eles saem daqui, ó, em agosto de 1519, não sei se dá para ver, ó, 10 de agosto de 1519. E aí eles vão aqui, ó, em novembro, finalzinho de novembro, eles chegam à Baía de Santa Lúcia, né? No caso aqui a Baía do Rio de Janeiro, que é o que a gente conhece, né? Aí passa aqui, ó, em 1500 e em dezembro já, ó, em dezembro de 1519, vão descendo aqui, ó, em direção ao sul. Lembrando, pessoal, que essa região aqui, aqui tá o mapa mundi, bonitinho, tal como nós conhecemos hoje. Mas na época você não tinha esse mapa tão perfeito, né? O mapa mundi da época era um pouco mais simples e ainda não se conhecia efetivamente essa região mais sul aqui, ó, que faz a divisão entre a América do Sul e a região aqui sul, né, do Polo Sul. Então quer dizer, você tem aqui, ó, né, ele vai descendo aqui, navegando a costa da América, né, justamente com o objetivo de encontrar uma passagem para o Oceano Pacífico. E é aqui que eles passam, olha só, Estreito de Todos os Santos, que ficou conhecido como Estreito de Magalhães, né? Estreito de Magalhães porque foi descoberto pelo Fernão de Magalhães. Então, essa região aqui entre a América do Sul e o Polo Sul aqui é chamado de Estreito de Magalhães, por isso tem até um pinguim aqui que recebe o nome, né? Um pinguim aqui da região aqui que recebe o nome de Pinguim de Magalhães. Então, quer dizer, eles vão cruzar aqui, ó, e vão para o Oceano Pacífico, tá? E aí vão passando pelas ilhas aqui do Pacífico até saírem aqui, ó, do outro lado, tá? Na região aqui das Filipinas. E é aqui, ó, provavelmente em Mactan, né, nessas ilhas aqui de Cebu, que o Fernão de Magalhães morre, né? Ele morre assassinado pelos nativos da região das Filipinas e por conta disso ele não pode concluir a sua viagem. Então quem conclui a viagem do Fernão de Magalhães é o Sebastião Elcano, né? Então é aqui essa linha mais clara aqui, ó, né? É o contínuo, a viagem, né, continuada pelo Sebastião Elcano. Então ele vem aqui, ó, contorna aqui as ilhas, né, da região aqui da Ásia, próximo da Austrália, né, e aí vai pelo Índico, ó, chega no Cabo de Boa Esperança em 1522 aqui já, 19 de maio de 1522 ele chega aqui. E aí daqui ele vai retornando, passando pela ilha de Cabo Verde em julho de 1522 e retorna para Sevilha em 1500 em 8 de setembro de 1522. Então você tem aqui o
o processo da viagem de circunnavegação, né? Então, apesar do Fernando de Magalhães ter morrido lá nas Filipinas, a viagem é concluída e aí ficava, né, corroborava aí justamente com o modelo, né, que demonstrava que a Terra ela seria um globo capaz de ser circundado, né? Então, por isso chamado de viagem de circunnavegação, né? Quer dizer, uma navegação em círculo, né? Então, quer dizer, olha só, então aí foi essa a viagem do Fernão de Magalhães, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso, né? A coroa espanhola, ela buscou correr atrás do tempo perdido e, e demonstrar, né, que veio para concorrer a esse processo de expansão. Na verdade, essa demonstração ela vai se tornando cada vez mais forte e isso vai gerar uma certa disputa entre Portugal e Espanha, né? Vão haver disputas pelas novas terras, vão haver disputas pelos mares, literalmente, né? Então, a chegada da Espanha, ainda que tardia no processo de expansão marítima, vai gerar aí uma concorrência, um conflito, né? Ainda que um conflito diplomático, não houve uma guerra propriamente dita entre Espanha e Portugal, mas houve um conflito diplomático que foi mediado de certa forma pela igreja para se chegar a um acordo, né, que garantia uma divisão, entre aspas, justa dessas terras, pelo chamado Tratado de Tordesilhas, que a gente vai ver mais à frente. Então, quer dizer, Portugal inicia seu processo lá no século XV, 1515 ou 1415, ali você já tem a conquista da ilha de Ceuta, e aí assim Portugal vai avançando nessa disputa. A Espanha só entraria nessa disputa no final do século XV, em 1492, com a viagem do Colombo. Mas isso já demonstrava, né, um grande passo, né, comparado a todo o processo aí que Portugal desenvolveu ao longo do século XV. Então, essa busca por novas terras, por metais preciosos, né, que era um fator muito importante nessa disputa aí, novas rotas, novas mercadorias, novos comércios, isso vai gerar aí um atrito entre Portugal e Espanha, né? E, e o resultado desse atrito é o chamado Tratado de Tordesilhas, tá? Então, por hoje é só, tá? Não deixem de fazer a leitura, não deixem de fazer as anotações que forem precisas. Enviem dúvidas que vocês tiverem lá no Google Class, eu vou responder assim que possível. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.